Cristo, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos novamente para darmos continuidade ao nosso estudo sobre o discernimento espiritual com a aula número 2. Antes de darmos prosseguimento, eu gostaria de estar fazendo uma oração com todos vocês. Eu peço que fechem os seus olhos. Deus, nosso Pai, amado Senhor Jesus Cristo, estamos aqui reunidos em Tua presença, com a alegria de sabermos que estamos aprendendo da Tua palavra, aprendendo dos Teus ensinamentos. Senhor, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos da Tua palavra, de mergulharmos nos Teus ensinamentos, de adquirirmos, Deus, discernimento espiritual para vivermos uma vida, Senhor, de vitórias, uma vida de conquistas, uma vida de relacionamento, intimidade contigo cada vez maiores. Senhor, eu te dou graças pela vida de cada um destes alunos, pedindo, Senhor, que o Senhor leve a mente e o coração deles neste momento. Cativos ao Senhor, cativos ao teu ensino, Senhor, que eles guardem e trazem, Deus, essas experiências aprendidas aqui para a realidade das suas vidas, que eles coloquem em prática aquilo que vão aprender aqui nesta aula. Senhor, desde já eu agradeço pela tua doce e maravilhosa presença, que o Senhor fale através da minha vida para cada um destes alunos, eles sejam cheios do teu conhecimento e da tua verdade. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal, hoje a gente vai continuar um prosseguimento na aula e a gente vai estar falando sobre o discernimento prático, né? Como desenvolver o discernimento espiritual passo a passo, né? Muitas pessoas elas ignoram ou não dão valor ao discernimento porque não foram ensinadas a como interpretá-lo e trabalhar com ele. Colocaram uma falsa expectativa sobre ele, pensando que o discernimento sempre lhes dirá os nomes, as datas ou as ocasiões exatas com detalhes explícitos. Como resultado, muitas pessoas depreciaram o discernimento que operou através delas porque não sabiam do que se tratava. O nosso discernimento nem sempre nos diz o tipo, nem sempre vai dizer o tamanho ou a quantidade. Talvez nem sempre seremos capazes de exatamente identificar, mas seremos de identificar o tipo ou a questão em que a gente está tratando, né? Porque muitas vezes o discernimento ele vem com um saber silencioso, né? Ele vem com uma impressão no teu espírito, que o Espírito Santo falando ao teu espírito. Né? Então, esses momentos são os momentos que a gente deve vigiar, a gente deve orar, a fim de receber a instrução de Deus devida com relação àquele discernimento ou aquele saber silencioso que o Espírito Santo colocou no nosso espírito. Algumas vezes nós seremos capazes, né, de identificar se é um demônio, se é a carne, se é uma atitude, se é uma situação ou uma ação prestes a acontecer. Ao lidarmos com situações no dia a dia, nós percebemos algo, mas não somos capazes, muitas vezes, de identificar o que era. Sabemos somente que estava ali. Podemos concluir, mover ou mudar com oração a maioria dos problemas de discernimento. Apenas nós temos que nos certificar de que o nosso nível de oração esteja transbordando todos os dias, senão nós nos veremos com carência em alguma área. Então, nós temos que gravar isso. A oração leva-nos ao alto nível, onde estão o discernimento e as respostas. E a gente precisa ter uma vida de oração que transborde todos os dias. Né? O único momento em que você deverá falar com outras pessoas, falar aos que estão ao seu redor sobre o que você discerniu, é quando Deus te dá uma direção específica para isso, né? Uma direção imediata que é benéfica para outros envolvidos, mas nunca fale sem a direção de Deus. Mesmo assim, faça sempre com sabedoria, porque se você às vezes pensa ou sente que deve contar algo sobre o que você discerniu, então procure uma liderança apropriada, sempre vá a alguém que é mais velho e mais sábio no espírito, né? Então, assim, há momentos, há ocasiões na nossa vida que o discernimento ele vem tão forte que balança o nosso ser. E estes são os momentos de forte intercessão e ação imediata.
Então, o discernimento, muitas vezes, na maioria das vezes, ele vem em nossas vidas para que a gente tenha uma atitude de intercessão, uma atitude de oração, uma atitude de buscar em Deus uma resposta para aquela situação, buscar entender o que está acontecendo. Só que nós precisamos também levar em consideração que na nossa vida nós precisamos fazer alguns ajustes pessoais, né? É muito importante que nós permanecemos espiritualmente atentos, né? O que quer dizer espiritualmente atento? Significa ficar alerta e sensível ao que Deus está falando com você. Estar aberto à correção, ao ajuste e à sintonia que Ele quer trazer à sua vida. A comunhão com o Espírito Santo não significa sempre receber uma bênção. Às vezes ela significa sermos corrigidos. Outras vezes significa deixar que Ele corte o que não deveria estar aqui. Durante esses momentos, Deus quer purificar-nos e ajustar a nossa perspectiva. E aí, onde muitas pessoas não o compreendem e ignoram essa parte do ajuste, né? Então, quando acontece isso, são geralmente pessoas que querem respostas a coisas maiores, mas levam em consideração ou pensam que as coisas menores são insignificantes. Só que lembre-se, o Espírito Santo, ele quer cuidar das menores coisas enquanto elas são menores. Porque eles sabem que se você não tratar as coisas pequenas enquanto elas são pequenas, elas podem vir a se tornar fortalezas maiores. Ele cutucará, empurrará, ressaltará alguma coisa até que a vejamos e lidamos com aquela situação. Às vezes, apenas um ajuste de nossa parte será todo o discernimento que precisaremos para uma situação. Uma correção da atitude pode ajudar-nos a ver por que uma situação veio a existir e por que a contenda começou. Então, podemos discernir o que fazer. Tudo o que fizemos vem de um ponto de vista opinativo ou de um ponto de vista vivificante. E aqui eu quero entrar numa questão muito importante, né? O livro de Gênesis, ele nos mostra nos mostra atitudes certas e atitudes erradas. Só que nós vemos ali, antes da queda, a humanidade, ela andava nas atitudes de vida. Ela tinha um ponto de vista vivificante. Depois da queda, a humanidade andou na delatação. Ou seja, no minuto em que Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles começaram a culpar tudo por seus fracassos pessoais, tudo menos a si mesmos. Você já viu um cristão com uma atitude aguda de murmuração, apontando o dedo e dizendo, estou certo? Talvez esteja certo, mas onde está o poder e a vida para apresentar a verdade de forma correta, levando outros a segui-lo? Estar certo com o espírito errado não faz parte do pacote completo do discernimento. Então, não estar certo sobre algo, só que se você levar aquela certeza de forma errada, você não vai conseguir atingir o alvo, você não vai conseguir fazer com que as pessoas entendam aquilo que você quer transmitir, né? Não pare com metade da resposta, você precisa ver o quadro inteiro. Né? Você precisa certificar de entender o contexto da situação. Um erro comum com o discernimento é que alguns ouvem em parte, mas nunca vão adiante para corrigir suas próprias atitudes e descobrir a resposta do problema. É aí que erram mais à frente na estrada. Então lembre-se, discernimento não está limitado a uma palavra para os outros ou para entender a atmosfera. Discernimento é também pessoal. Ouça-o e siga-o, porque isso fará com que você não fique desencorajado. Nós precisamos ter em consideração e ter ligado na nossa vida que nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida. E aqui eu sigo dizendo uma frase muito simples. Corra, a sua vida está em perigo. Você muitas vezes tem que tomar cuidado com as situações que você discerne na sua vida. Você não pode se levantar e expulsar todo o problema que discernir. Você precisa muitas vezes se afastar, fugir. Há o conhecimento de quando defendemos nossa posição e o conhecimento de quando corremos a fim de mantermos a nossa posição. Muitas vezes é necessário que se fale, que se haja,
Outras vezes é necessário que se aquieta, que se afaste, que vá buscar oração, que vá buscar um relacionamento íntimo com Deus. Muitas vezes, quando você discerne que está na presença de um tolo ou de uma pessoa que não aceita aquilo que você está para falar, não tente insistir naquilo, mas educadamente peça licença e não retorne. Porque se mais pessoas tivessem força para dizer, tenho que ir, com licença, isso pouparia muitas controvérsias e tormentos desnecessários em nossas vidas. Muitas pessoas colocam coisas na cabeça, no cérebro, que levam anos para sair, né? Muitas vezes o que fizeram ou disseram talvez não pareça ser uma parte dominante da sua vida, mas fica na sua memória. Então, quando você está sob ataque, sob pressão, de repente aquela coisa voa bem direto na sua direção para lhe atormentar. E você se pergunta, olha para aquilo e diz, de onde veio isso? Veio do momento em que você não correu. Veio do momento em que você não se afastou. Então lembre-se disso ao desenvolver seu discernimento. Saiba quando ficar e saiba quando se afastar, quando correr. Nós precisamos conhecer as pessoas segundo o Espírito. Olha o que diz em 2 Coríntios 5,16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ao desenvolver o discernimento, tome cuidado para não desconsiderar, cortar ou deixar de ajudar alguém por não gostar da aparência dessa pessoa, da atmosfera ou do ambiente natural. Se deixar que o natural turve sua visão, você talvez não tenha o discernimento correto ou os fatos corretos sobre a pessoa. Se não conhecemos as pessoas segundo a carne, então como nós a conhecemos? Devemos conhecê-las pelo Espírito. E aqui eu falo de outro versículo. Nós devemos ver as pessoas de acordo com o discernimento. 1 Samuel 16:7 diz o seguinte: Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Nós devemos aprender a ficar conectados com as pessoas pelo Espírito de Deus, não permitindo que o natural nos afete. Quando chega nesta área, muitas pessoas entram em curto-circuito no seu discernimento. Alguns desligam-se uns dos outros, algumas até mesmo deixam suas igrejas por causa disso. Há um fato de que todos nós devemos ter revelação. Somos todos seres humanos e servimos a Deus. E se servimos a Deus, somos ungidos por Deus. Quando amadurecemos o bastante para respeitar a unção e o lado natural do homem, andaremos no entendimento maior. Quando aproximar-se o suficiente de uma pessoa, você verá algumas fraquezas. Todos nós a temos. Mas ao chegar bem perto, você deve saber como tomar conta de si mesmo. Ser espiritual significa aprender a desfrutar tanto do natural como do espiritual. Significa perceber-se de que Deus te deu uma terra natural para usufruir, enquanto é circundado por relacionamentos piedosos. Morrer para a sua carne simplesmente significa que seu espírito te governará, e não as suas necessidades, seus desejos e suas emoções. Deixar que Cristo viva através de você no mundo natural é a experiência mais emocionante da Terra. Então a gente precisa entender esse contexto do discernimento espiritual, esse contexto de onde nós vivemos. Temos que nos lembrar que nós lidamos com pessoas que são naturais, nós somos naturais. Nós vivemos num ambiente natural, mas nós temos que discernir a pessoa pelo espiritual. Ou seja, nós temos que ver o que há por trás do espírito dela, né? Há um outro lado de conhecer as pessoas pelo espírito. Talvez você não tenha nada em comum com elas no natural. Muitas vezes você pode olhar naturalmente uma pessoa e não encontrar nada que seja compatível com você nela. A sua personalidade pode não ter ligação alguma com elas, mas no espírito vocês podem se entender. E talvez até pode haver um dom ministerial dentro deles que ajudará você a realizar aquilo para o qual você foi chamado.
Nós temos que crescer na progressão divina, né? Hoje a gente vai aprender um pouquinho aqui sobre a progressão divina e a gente vai entrar nos aspectos que eu falei que a gente tem que aprender a discernir com relação a saber a diferença quando é o Espírito de Deus, quando é Deus falando com você. E hoje a gente vai começar aprendendo sobre o Espírito de Deus. Nas próximas aulas a gente vai aprender sobre como discernir os anjos de Deus, como discernir o poder demoníaco, quando saber, né, quando é um ou outro que está agindo próximo a você, através de algumas características. Você vai aprender também sobre a motivação humana, né, quando simplesmente é a alma, quando é o humano que está agindo, e sobre as misturas espirituais. Então, nas aulas 3 e 4, a gente vai dar continuidade a esses assuntos específicos, aprendendo cada um deles, né? A vida, a plena e progressiva, ela vem através dessas questões, né? No Velho Testamento ou na Antiga Aliança, o Espírito de Deus ele vinha sobre certos homens e mulheres para fazer a sua obra. Isso somente acontecia em ocasiões especiais, a fim de ir de encontro a uma necessidade especial. Então tinha um propósito, um ponto. Ele vinha, cumpria um propósito e então ele partia. Agora nós estamos nos tempos, nos dias do Novo Testamento, significando que nós operamos com Deus sob uma nova e melhor aliança. Através do arrependimento e da fé, nosso espírito humano é recriado num novo espírito e nós nascemos de novo. Depois de sermos batizados no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas, recebemos a habitação do Espírito, somos agora o templo do Espírito Santo. Nós aprendemos aqui, eu até quero ler um versículo para vocês, ele diz o seguinte, João 6,63. O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Deus guia os seus filhos pelo seu Espírito. É por isso que um filho de Deus não estará à procura de um sinal ou de um novelo de lã. Um novelo de lã ele isola o discernimento ao dizer a Deus: quando ver tal coisa acontecer no natural, então eu saberei que devo fazer isso. Isto é a esfera da alma, né? Ao menos que sejamos analfabetos ou incapazes de ler a Bíblia, incrédulos ou ignorantes das coisas espirituais, Deus não falará conosco com um sinal ou com um novelo de lã. Se estamos dizendo coisas semelhantes, então estamos sendo guiados pelo nosso natural. Não conhecemos a Deus ainda na esfera espiritual. E nós precisamos amadurecer nesse quesito, nós precisamos ir além. A progressão divina, ela vem com a experiência, ela vem com os desafios da vida, em como se lida com os ataques demoníacos, através das decisões que se toma, no uso da força e do poder espiritual. Então, hoje nós vamos aprender como que o Espírito Santo de Deus, como Deus fala conosco. Para que a gente saia dessa esfera da alma, dessa esfera do natural, pedindo sinais, pedindo coisas externas para Deus, quando o Espírito Santo está em nós, nós somos o templo do Espírito Santo, ele fala através de nós. Ele fala dele para o nosso espírito humano, então a voz dele, ela é uma voz silenciosa que vem, que flui do interior. Então, nós sabemos, como eu falei, que na velha aliança o Espírito Santo agia sobre homens escolhidos em ocasiões especiais, vinha para cumprir um propósito. Hoje, todos nós, na nova aliança, operamos com Deus. Somos agora o templo do Espírito Santo, ele habita em nós. E Deus guia os seus filhos pelo seu Espírito. Então, nós vamos aprender aqui que a maneira número 1 que Deus fala com o nosso Espírito é através do testemunho interior. Ele pode manifestar-se como um entrave no seu espírito ou um sinal verde. O entrave é como se algo não estivesse certo, ou não fosse o momento, ou como se a ação estivesse totalmente errada. Podemos chamá-lo de entrave porque é como se Deus estivesse nos alertando, é Deus nos alertando para checarmos, para fazermos uma checagem da situação.
um pouco mais antes de agirmos naquilo. Ou ele está dando um grande sinal de que há algo errado no qual não devemos estar envolvidos. O sinal verde é como uma grande luz verde, né? É quando tudo se encaixa no lugar, sentimos uma segurança, sentimos alegria, paz, força e uma aprovação para agir. Então, mesmo se não soubermos o resultado, é seguro nos envolvermos se temos o sinal verde. Então, através do testemunho interior do Espírito Santo para o nosso espírito, nós precisamos considerar isso, a questão do entrave e a questão do sinal verde. O segundo ponto, segunda maneira que o Espírito de Deus nos guia e fala com nós é através da voz interior, né? Diferente do testemunho, que é uma ação, é algo que que vem ao nosso coração, a voz é a nossa consciência, né? A voz do nosso espírito é a nossa consciência. Ela é diferente do testemunho interior. A voz interior é a voz do nosso espírito. Algumas pessoas a chamam de nossa consciência. Quando a palavra for forte dentro de nós, nosso espírito se levantará e falará conosco. A oração também edifica certas coisas dentro de nós. Coisas que nossa mente não pode compreender, mas nosso espírito sabe o que edificamos. Muitas vezes, quando não sabemos o que fazer, oramos em outras línguas pela resposta. Depois de um tempo, nosso homem espiritual e nossa mente ouvem a resposta, então devemos segui-la. Isso chama-se voz interior, né? Então, é quando você é uma pessoa que tem uma vida de oração, que tem uma vida de leitura da palavra de Deus, que é edificado todos os dias pela palavra de Deus, que busca ter um devocional diário com Deus, né? Então, quando você precisa de uma resposta, o Espírito Santo ministra o teu espírito e o teu espírito ele traz essa voz com a resposta. Muitas vezes pode ser através de um momento em que você leu um versículo ou que você estava orando e o Espírito Santo falou com você. Então o teu espírito traz essa voz e relembra você e te guia e te conduz. A maneira número 3 é a voz do Espírito Santo. Você já ouviu aquele pequeno sussurro no seu interior? Isto é o Espírito de Deus falando com o seu espírito. Não são vozes, mas é sua voz penetrando no seu espírito. Ele está usando o seu espírito recriado como um canal, direto do trono de Deus. Seja o que for que venha do Espírito Santo, se alinhará com a palavra de Deus, ou seja, tudo que você ouvir do Espírito Santo está alinhado com a palavra de Deus. É uma voz interior, então lembra que eu falei na primeira aula para vocês? A voz de Deus, a voz do Espírito Santo, ela vem do teu interior, assim como a própria palavra de Deus diz que do teu, né, do profundo fluirá rios de água viva, né? Então é através do teu espírito recriado, que é um canal direto de comunhão, direto com o trono de Deus, é que você vai ouvir a voz do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Se for o Espírito Santo falando com você, você nunca ouvirá nada contrário à palavra de Deus. Às vezes o Espírito de Deus fala do lado de fora, mas num espírito sensível. Esta voz audível soa tão forte do lado de dentro que pensaremos que todos a ouviram, né? Então, assim, a voz do Espírito Santo é uma voz muito forte, ela vem do teu interior e ela é tão forte, né? Que muitas vezes, né, você vai ouvir tão audível que você vai pensar que todos ao seu redor ouviram, mas ela é algo específica para você, né? Deus, ele pode sim, através de outras pessoas, falar com você, através de uma direção, né? Através de uma palavra, através de uma ministração no templo, no púlpito do Senhor, através do teu pastor, do teu líder. Deus, ele fala conosco de diversas maneiras, mas aqui a gente está falando de discernimento espiritual, discernir a voz do Espírito Santo diretamente com você, do teu relacionamento, da tua intimidade com o Espírito Santo, algo que você e ele constroem no decorrer, no andar da tua caminhada espiritual, no decorrer do teu amadurecimento como servo, como filho de Deus, né? E a maneira número 4 que Deus fala conosco é através do saber espiritual.
Às vezes simplesmente sabemos que algo vai acontecer ou alguma coisa vai dar certo. Você já soube de algo em seu espírito, mas não foi atrás? O que aconteceu? Ou você perdeu uma oportunidade, né? Uma conexão divina, algo que Deus tinha para você naquele momento, ou você se viu em apuros. Se sentimos um saber, mas recusamos-nos a segui-lo, pagaremos muito caro por isso. O saber é semelhante ao testemunho interior, mas pessoalmente coloco em uma categoria única, pois ele se trata de algo muito forte. Quando temos um relacionamento íntimo com Deus, ele vem do céu que reveste-nos com sua glória, vista, e muitas vezes esta glória toma a forma do saber. Aprenda a transformar este saber na força para obedecer. Às vezes seremos capazes de discernir toda a história. Às vezes podemos somente saber o primeiro episódio. A fé vem pelo seguir, crer e obedecer. A esfera do espírito é mais real que o natural. Então, o saber espiritual, ele é algo mais profundo. Ele é algo que vem como algo, né, como um saber. Você está vivendo uma situação e você sabe que tem que fazer algo, você tem uma direção para agir daquela forma, ou você pensa, você sabe que aquela direção vem de Deus e você pensa, tem que fazer isso e você vai e obedece, você colhe muitas coisas boas na sua vida. Mas quando esse saber vem e você sente e tem esse entendimento de que há algo que Deus está falando com você, mas você não segue, você acaba perdendo por isso. Muitas vezes perdendo uma bênção, muitas vezes perdendo uma direção que seria importante para a sua vida, muitas vezes deixando de ter a resposta para uma oração que você tem pedido a Deus, ele trouxe através do saber, através de uma atitude, ou você ouviu ele te dizer faça dessa forma, faça algo, e você não levou em consideração, e você deixou passar. Você pode ter experiências, por exemplo, de estar em um momento ali e surgir algo na sua vida, e surgir uma sensação, um saber, que pode ser tanto o testemunho como pode ser o saber espiritual. Ele pode se diferenciar dessas duas formas. E pode ser Deus falando com você, olha, o inimigo está tentando te atacar aqui nessa área, se afaste, interceda, e você, se você dá atenção, se você obedece a essa voz, você se afasta, você intercede, você ora, você busca mais profundamente em Deus saber, né, conhecer o episódio completo, conhecer a história, o que poderia estar acontecendo, o que é aquilo. Mas se você pensa, ah, não, é uma coisa qualquer, não é nada importante, e você deixa aquilo passar, você perde a oportunidade de ter sido liberto de uma situação difícil, de uma decisão errada, de um negócio mal feito, e acaba que aquilo traz consequências para as nossas vidas. Então, o discernimento espiritual, ele é uma ferramenta importantíssima que nós, como filhos de Deus, como cristãos, temos que desenvolver na nossa vida por um propósito muito importante, para que nós possamos andar em intimidade, em relacionamento com Deus e buscarmos conhecer a vontade dele a cada dia e fugirmos das tentações, fugirmos dos problemas que podem surgir através de decisões ou situações em que fazemos alguma coisa errada por não buscarmos uma orientação de Deus. Neste tempo que nós vivemos agora, essa ferramenta é muito importante, porque antes de fazermos qualquer coisa no mundo, antes de decidirmos se vamos fazer uma viagem, antes de decidirmos se vamos tomar uma atitude com relação à nossa saúde, antes de decidirmos se vamos abrir um negócio, se vamos aceitar um emprego, se vamos deixar um emprego, nós temos que buscar através do discernimento espiritual o conselho de Deus. Através desses 4 pontos em que Deus fala conosco, né, que a gente aprendeu aqui hoje, através do testemunho interior, através da voz interior, através da voz do Espírito Santo, através do saber espiritual, nós buscarmos consultar a Deus com referência àquilo que estamos nos propondo a fazer.
E aqui entra todas as áreas da nossa vida, com relação ao ministério, com relação a aceitar uma proposta, com relação a tomar uma atitude na nossa vida. Temos que buscar, se temos dúvidas, o Senhor está disponível todos os momentos para nos dar as respostas que nós buscamos. Se estamos sentindo algo triste, ou uma tristeza, se estamos sentindo alguma preocupação, se algo está vindo na nossa vida que está gerando um desconforto, nós temos que parar e buscar conscientemente com Deus, buscar entender por que aquilo. Porque podem ser alertas que Deus está nos dando, alertas para chamar a nossa atenção e nos dizer, olha aqui, isso está errado, olha aqui, o inimigo está te atacando aqui, ou olha aqui, isso aqui é uma armadilha. Nós estamos vivendo os últimos tempos. E nos últimos tempos, de uns anos para cá, a gente tem visto o povo de Deus em si, as pessoas serem muito abençoadas. A gente foi muito abençoado. As pessoas têm conquistado coisas, têm vivido experiências maravilhosas, têm alcançado prosperidade, têm realizado sonhos. E a gente viu isso acontecendo muito forte nas nossas vidas nos últimos tempos. E a gente foi conquistando, e foi vivendo, e foi tendo experiências. E quando começou a pandemia o ano passado, quando nos foi tirado tudo isso, a liberdade de sair, a liberdade de fazer o que a gente queria, muitas vezes não poder fazer uma viagem que a gente sonhava. Então, foi nos tirado aquilo que a gente estava tendo, que a gente estava buscando, que a gente estava tendo na presença de Deus, que a gente estava recebendo. Nós não paramos realmente para buscar e entender em Deus o propósito de tudo aquilo. E agora, as pessoas estão correndo atrás e buscando fazer coisas e tomar decisões em suas vidas sem buscar o conselho de Deus, porque elas querem aquilo de volta. Porque elas querem receber de volta aquela bênção, viver aquilo que elas viviam novamente, elas querem voltar ao que era antes, e elas não estão parando para pensar nas decisões que elas estão tomando em suas vidas, não estão buscando um discernimento espiritual, não estão buscando em Deus saber como devem agir, o que devem fazer, e estão tomando decisões que, infelizmente, daqui 1, 2, 3 anos vão trazer consequências para suas vidas que poderiam ter sido evitadas se elas simplesmente tivessem parado para buscar a resposta de Deus. Então eu chamo atenção com vocês, através dessa ministração, através dessas aulas, dessa ferramenta importante, eu venho chamar a atenção de vocês. Busquem os conselhos de Deus. Se hoje vocês precisam buscar um lugar de arrependimento por algo que decidiram e que estava longe da vontade de Deus, ou porque vocês fizeram algo sem pedir o conselho dele, sem buscar a resposta nele, eu peço que vocês busquem a Deus neste momento. Que vocês aproveitem esse estudo que vocês estão tendo. Que vocês parem para buscar em Deus, para saber a vontade dele. Vocês têm a ferramenta, o Espírito Santo está em vocês são o templo do Espírito Santo. Basta vocês fazerem com que essa ferramenta venha à existência e passem a funcionar na vida de vocês. Amém? Na próxima aula nós daremos prosseguimento aprendendo sobre os anjos de Deus, sobre os demais que eu falei para vocês, o poder demoníaco, a motivação humana, a gente vai aprender a diferenciar ali algumas questões. Amém? Eu vou orar para encerrar essa aula com vocês. Peço que fechem os seus olhos, que busquem também vocês estarem orando a Deus através do que vocês aprenderam. Busquem em Deus, pede para Ele trazer isso forte na vida de vocês, para Ele mostrar para vocês que ajustes pessoais precisam ser feitos, Que situações que você precisa, em vez de enfrentar, você precisa se afastar. Como conhecer as pessoas através do Espírito, como entender que nós vivemos numa esfera humana, mas nós temos que ver as pessoas pelo Espírito, nós temos que encontrar motivação real por trás daquilo que elas fazem. Existem muitos lobos vestidos de cordeiro, agindo como homens de Deus e não são homens de Deus. E nós precisamos, como homens, como filhos de Deus, identificar essas pessoas e trazer à luz aquilo que está oculto. Através da nossa oração, através da nossa intercessão.
Então vamos lá, Pai, em nome de Jesus, eu clamo para que o Senhor nos levante como um povo unido, Senhor, em nome de Jesus Cristo, numa unidade, Senhor, buscando interceder e clamar pela igreja do Senhor Jesus, pelo povo de Deus na face da terra, clamando para que o Senhor abra os olhos, para que o Senhor abra os olhos espirituais, para que vejam a tua face, vejam a tua verdade, para que vejam, Deus, os enganos do inimigo e possam combater. Pai, para que não caiam nas mentiras, no engano de Satanás, que não sejam enganados, Senhor, e levados para longe de Ti, mas que através do discernimento, Senhor, possam entender aquilo que precisa mudar neles, aquilo que eles precisam buscar em Deus, sabendo que antes de qualquer coisa eles devem buscar a Deus em primeiro lugar, porque as demais coisas nos são acrescentadas, que eles coloquem o foco deles em Ti, Senhor Jesus Cristo. Que eles buscam a Ti, que os olhos deles se abram, que as escamas do engano e da mentira caiam por terra, e que eles venham buscar esse discernimento, esse conhecimento, essa intimidade de Te conhecer, ouvir a Tua voz de diversas formas, como o Senhor fala conosco. Mas entender quando o Senhor fala, saber que o Senhor fala, o que devem fazer, se devem interceder, se devem orar, se devem enfrentar ou se devem se afastar. Senhor, que o Senhor nos dê a direção, que o Senhor coloque alegria nos nossos corações, que o Senhor coloque esse fruto do Espírito Santo que é tão necessário nesse tempo. E essa ferramenta, esse dom do Espírito Santo seja derramado, seja aperfeiçoado nas nossas vidas para que possamos lutar o bom combate, para que possamos vencer todas as lutas, vencer assim como nosso Senhor Jesus Cristo já venceu. Que nós possamos combater o mal e vencermos, estabelecermos o reino de Deus nesta terra, na nossa família, na nossa vida, próximo das pessoas que estão conosco. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra de hoje, que esse ensino de hoje, seja, Deus, um marco na vida destes alunos, que gera uma sede, uma fome de te buscar e de te conhecer e de seguir andando no discernimento espiritual. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus os abençoe, que o Senhor os guarde e acrescente e os ensine a andar no discernimento espiritual. Amém.